Hoje eu vou falar um pouquinho a respeito do testemunho que damos do nome de Jesus. Está escrito da seguinte maneira: por vossa causa, o nome de Deus é blasfemado entre todos os povos. Jesus disse o seguinte: ai do mundo por causa dos escândalos, porque é necessário que venham escândalos, mas ai daquele homem por quem o escândalo vem. Nós escandalizamos o nome de Deus quando nós não vivemos de acordo com o plano dele para as nossas vidas. A Bíblia ela tem revelado que Deus enviou Jesus Cristo ao mundo para que o mundo fosse salvo por ele. Mas salvo do quê? Salvo da miséria, das enfermidades e da morte. É disso que Jesus veio nos salvar. Está escrito que Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição no nosso lugar. Porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado num madeiro. E para que a bênção de Abraão chegasse até nós, em Jesus Cristo, a fim de que nós recebêssemos pela fé o Espírito que foi prometido. Se somos de Cristo, também somos descendências de Abraão e somos herdeiros, segundo a promessa. A morte de Jesus na cruz, ela decretou a nossa salvação. Nós não podemos mais aceitar viver uma vida miserável. Nós não temos mais que carregar doenças, enfermidades e dores no nosso corpo. E muito menos temos que permitir que a morte, isso é, a natureza de Satanás, venha nos dominar. Se nós vivermos ao contrário do que a Bíblia ensina, se nós vivermos uma vida miserável, vivermos doente e vivermos agindo de acordo com a natureza de Satanás, nós estamos dando um mau testemunho do nome de Deus. Viver de modo contrário é permitir que o nome de Jesus seja blasfemado entre as pessoas incrédulas. Nós que conhecemos o Evangelho e que somos filhos de Deus pela fé, nós temos a obrigação de refletir a luz de Cristo para o mundo. Nós somos intimados a testificar que o Senhor é bom. A promessa do Senhor Jesus Cristo foi: recebereis virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como na Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Então preste atenção nisso aqui que Jesus disse. Ele falou o seguinte: recebereis a virtude do Espírito Santo, ou o poder do Espírito Santo, que viria sobre nós, e já veio. E seremos, ou devemos ser, testemunhas dele. Primeiramente, ele disse aos discípulos, tanto em Jerusalém. Então, primeiro ele falou em Jerusalém. O que significa? Significa primeiro dentro da sua casa, onde eles moravam. Jerusalém é a cidade onde os discípulos habitavam. Então Jesus primeiro falou para eles: vocês vão ser minha testemunha em Jerusalém. Ou seja, primeiro dentro da sua casa. Depois Jesus falou: como em toda a Judéia e Samaria. Então primeiro dentro da casa, depois no estado que eles viviam na vizinhança da cidade, a Judéia, e em Samaria. Samaria era o lugar que os judeus mais odiavam. Se você ler um pouquinho sobre a história dos judeus, você vai ver que eles não combinavam de forma alguma com os samaritanos. Eles odiavam os samaritanos. Chamavam eles de cães. Só para você ter uma ideia. Por isso que quando aquela mulher samaritana foi ter com Jesus, pedindo a Jesus que tivesse misericórdia da filhinha dela, que estava endemoniada, Jesus falou: não é lícito tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos.
porque os samaritanos eram chamados pelos judeus de cães. Tanto é que eles odiavam. Então Jesus falou: vocês vão ser minhas testemunhas em Jerusalém, quer dizer, na casa de vocês, na cidade que vocês moram, primeiro. Primeiro você vai testemunhar em Jerusalém. Depois em toda a Judéia, em toda a vizinhança. E em Samaria, no lugar que vocês mais odeiam. E depois até os confins da terra. O Espírito Santo, ele é derramado sobre toda aquela pessoa que crê em Jesus e cobre essa pessoa com virtude e poder necessários para que essa pessoa venha testificar a vitória de Cristo sobre o mal. E em nome dele vai glorificar o Pai, fazendo as mesmas obras que ele fazia. Não foi em vão que o Senhor Jesus Cristo afirmou: na verdade eu vos digo, que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço. E ele disse: estes sinais seguirão os que crerem. Em meu nome hão de expulsar os demônios, hão de falar novas línguas, pegarão nas serpentes, quer dizer, prenderão os demônios ali, amarrarão os demônios. Se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Essa afirmação, ela precisa ser levada a sério por todo aquele que diz que crê em Jesus. Porque dizer da boca para fora não é nada. Mas se você verdadeiramente crê, você precisa tomar a atitude de não aceitar as investidas do maligno na sua vida. Você tem que expulsar o mal quando esse se manifestar. O mal que eu digo não é só quando o demônio se manifestar no corpo de uma pessoa, mas é quando você for tentado, for atraído por uma coisa que te agrada, uma coisa que você sabe que não é lícita, então você tem que expulsar aquele mal. Você não pode aceitar aquilo. Seja isso em forma de dor ou enfermidade, seja através de uma tentação, uma sedução, ou uma simples palavra desanimadora, uma coisa que quer te desanimar de lutar pela felicidade, pelo progresso, pelo sucesso, qualquer proposta contrária ao plano de Deus, você não pode aceitar aquilo. Todos os filhos de Deus precisam desfrutar da bênção divina. O Salmo 103, versículo 1 diz: bendiga, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Um bolso sem dinheiro, um estômago com fome, um corpo doente, uma mente viciada e doentia, uma casa caindo aos pedaços, uma roupa velha, um sapato furado, um coração onde só tem pensamentos maldosos, olhos que só enxergam a sensualidade, o dinheiro. Nada disso bendiz o nome de Deus. Então você tem que rejeitar todas essas coisas e rechaçar isso da sua vida. Em meu nome expulsarão os demônios, disse o Senhor. E tudo isso que eu acabei de falar são demônios. E eu vou repetir para que você tenha isso em mente, que você não pode aceitar na sua vida um bolso sem dinheiro, um estômago com fome, um corpo enfermo, uma mente viciada e doentia, uma casa caindo aos pedaços, uma roupa velha, um sapato furado, um coração cheio de pensamentos maldosos, olhos que só enxergam dinheiro, só enxergam sensualidade. Nada disso bendiz o nome do Senhor. Se alguma parte do seu corpo ou algum setor da sua vida não está indo bem, você não está bendizendo a Deus. É hora de dar um basta nessa situação. Em meu nome expulsarão os demônios, disse Jesus. Faça isso. É preciso tomar uma atitude e rechaçar o mal da sua vida. Porque Jesus ainda falou: se a tua mão ou o teu pé te escandalizar, corta ele fora e atira para longe de ti.
É melhor para você entrar na vida aleijado do que, tendo as 2 mãos e os 2 pés, seres lançado no fogo do inferno. Se o teu olho te escandaliza, arranca-o e atira-o para longe de ti. Melhor te é entrar na vida com um só olho do que, tendo os 2 olhos, seres lançado no fogo do inferno. O Senhor te deu autoridade. Põe isso na sua mente. Põe isso no teu coração. Se você é filho de Deus, se você crê em Jesus Cristo, aceitou Ele como Senhor da sua vida, então você está autorizado por Ele para, no nome dEle, expulsar o mal. Mas compete a você fazê-lo. Entretanto, se você for incrédulo, ou for tímido, ou tiver vergonha ou tiver até, quem sabe, prazer nas coisas erradas, você será motivo de escândalo. E se você for motivo de escândalo, saiba que é melhor para você pendurar uma pedra no pescoço e pular no oceano do que envergonhar o nome de Jesus. É hora de você examinar a si mesmo. Não só você, todos nós temos que nos examinar. Temos que verificar onde é que o mal está agindo na nossa vida. E não podemos permitir. E de modo algum você pode se envergonhar de usar o nome de Jesus e mandar o mal embora. Faça isso e creia. Jesus não mentiu quando ele disse: eis que eu vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo. E ele disse: nada vos fará dano algum. Não deixe o diabo te enganar, falando na sua mente que Jesus disse isso só para os discípulos que o seguiam naquele dia. Jesus disse que aquele que cresce nele também faria as mesmas obras. Isso não foi somente naquele tempo, porque Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Vamos orar agora? Feche os teus olhos, vamos orar. Pai, eu e essa pessoa que está orando comigo agora, nos unimos na mesma fé e te pedimos que manifeste sobre as nossas vidas o teu poder. Poder para desarraigar, para arrancar de nós tudo o que tem servido de tropeço e que nos faz servir de escândalo e vergonha. Não podemos ser filhos que te envergonham. Não podemos ter em nós nada que testemunhe o contrário da vida que o Senhor planejou para nós, porque nós fomos feitos à sua imagem e semelhança. Mas muitas vezes temos falhado, muitas vezes temos feito coisas que não devíamos fazer, muitas vezes temos aceitado coisas que o maligno coloca em nosso caminho, em nossas vidas. Pai, perdoa as nossas falhas. Venha mais uma vez nos renovar no teu amor e nos alegrar com a tua salvação. Senhor, agora na autoridade do nome de Jesus, eu paraliso toda a obra do inimigo que está agindo no corpo, na mente, na alma, colocando mágoa, tristeza, pensamentos ruins, desejos imorais, enfermidades e todo e qualquer mal. Eu amarro agora em nome de Jesus. E eu proíbo que continue agindo. E mando em nome de Jesus: saia, vá embora, desapareça e não volte mais. Assim seja, para a glória do Pai.